Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai, o seguiram. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por esta noite. Estamos felizes em estar aqui na tua casa, ó Deus, para glorificar o teu nome, ó Deus. E também, ó Deus, por poder aprender a palavra do Senhor, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe, ó Deus, para que possamos sempre ouvir os convites da tua palavra, sabendo que são os melhores convites, pois são convites para a vida eterna, para a salvação. Que o Senhor nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre convites de Deus. Não há convite melhor do que o convite de Deus. Qualquer outro convite pode nos honrar, mas imagine quando Deus nos convida a algumas coisas. E provavelmente nós vamos estudar hoje, convite de Deus, os farei pescadores, e mais um outro domingo. Domingo que vem estarei no Monte Moriá, então no outro domingo. Eu brinquei que o outro convite, alguns talvez não queiram, né? É um convite aos céus. Hoje mesmo estarás comigo ao paraíso, né? Já pensou? Você recebeu um convite desse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ou um convite, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vos preparei lugar. Mas é alguma coisa relacionada a esse grande convite. É o melhor convite. E um dia estarmos nos céus com Jesus, Ele nos dá uma morada. Mas antes, eu creio que um convite muito grande, um privilégio muito grande, é esse convite de Jesus. Ele diz: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Repare que para nos tornarmos pescadores de homens, nós temos que primeiro ir a Jesus. Vinde a mim, e aí eu vos farei pescadores de homens. Porque é um convite maravilhoso, irmãos. Nós temos ouvido falar do versículo de Isaías 52:7, que é o tema da SAF, do quadriênio. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e diz a Sião: o teu Deus reina. É um convite maravilhoso, porque Deus nos convida a convidar outras pessoas a falar de Jesus, a falar da salvação, a anunciar coisas boas no mundo de notícias ruins. Nós somos convidados a isso, a anunciar palavras de salvação, a anunciar que Deus reina. E é um convite também de grande responsabilidade, como Romanos 10:15 nos ensina: quem invocar o nome do Senhor será salvo. E aí tem uma ressalva: como irão invocar os que... Como ouvirão se não há quem pregue? Essa ressalva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem a ressalva: mas como invocarão aquele se não há quem pregue? Então é uma grande responsabilidade. E isso é um chamado para nós. Ser pescador
Qual a melhor técnica a usar, equipamento? Será que tem uma forma especial para nós pescarmos? E como nós podemos aprender a pescar? Eu creio que a palavra de Deus nos ensina sobre essa simplicidade de pescar, de anunciar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E para que a gente entenda como ser um pescador, eu quero voltar a uma história que está no livro de Gênesis capítulo 24. Você não precisa ler todo o texto, mas apenas acompanhe alguns versículos de Gênesis 24, que é a história de Abraão. Já estava uma certa idade, não queria que seu filho Isaque casasse com uma das filhas dos cananeus. E ele então entregou uma missão importante ao seu servo, que provavelmente era Eliezer. Que missão era essa? Irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Por meio deste servo, Deus então providenciou Rebeca para que se casasse com Isaque. Deus usou Eliezer, o servo de Abraão, para procurar uma esposa para Isaque. Lendo uma mensagem de Spurgeon, um apelo urgente por uma resposta imediata, eu achei interessante o paralelismo que ele faz entre Eliezer procurando uma esposa para Isaque e os ministros de Cristo, ou cada um de nós, procurando almas para Jesus. Ele diz o seguinte: assim como Abraão enviou seu servo para buscar uma noiva para seu filho, nós também somos comissionados a buscar aqueles que serão trazidos para a igreja, para que finalmente tomem assento na festa das bodas, como noiva de Cristo, no país da glória celestial. Então ele faz essa comparação, a partir dessa história de um servo que vai buscar uma noiva. Ele faz a comparação como nós buscando almas para Cristo. Ele estava pescando, uma noiva para Isaque, nós estamos pescando almas para Cristo. E nesse mesmo texto de Gênesis capítulo 24, nós podemos ver três coisas a respeito deste servo, desse pescador. Podemos aprender com Isaque, como esse servo, buscando uma noiva para Isaque, como ser pescadores de homens. E a primeira questão é: um pescador de homens é uma pessoa de oração. Se você observar essa história de Gênesis 24, você vai observar Eliezer partindo em nome do seu Senhor, buscando uma noiva, e ele parte e em oração, como alguém que dependia totalmente de Deus, ele faz essa busca. Gênesis 24, 12, nós vemos: disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele ora pedindo para que ele pudesse atingir o seu objetivo. E eu achei interessante aqui, a gente pode perceber que ele percebe que essa esposa que ele iria encontrar já era a esposa designada para Isaque. Ele diz: rogo-te para que use dessa misericórdia. E ele diz: seja a que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. É preciso orar, irmãos, para que possamos encontrar as pessoas certas para falar de Jesus. Não que a gente não vá falar de Jesus para todas as pessoas que a gente encontrar, mas existem pessoas especiais que precisam ouvir, e às vezes
Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para quando encontrar essas pessoas, não perder a oportunidade de falar de Jesus. Falar de Jesus para essas pessoas, cumprir a missão de Deus. Eu creio que às vezes nós já passamos por algo parecido, né? Você tem vontade de falar de Jesus para uma pessoa, é como se Deus falasse: olha, fale com essa pessoa, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que pode ser aceita, pode aceitar o Evangelho. Aí você fica um tempo sem falar, pensando, ensaiando falar, né? Até que um dia essa pessoa fala para você: ah, sabia, agora eu sou crente também. Já aconteceu com algum de vocês algo parecido? Uma vez eu cortava cabelo lá em Goiás com um rapaz, né? E ele fumava, ele não era da igreja. E toda vez que eu cortava o cabelo, eu falei: nossa, eu vou falar de Jesus para ele, vou falar de Jesus para ele. Aí passou uns meses, não precisei falar, já ele estava lá com a Bíblia lá no salão dele. Então, nos falta muitas vezes essa oração, orar pelas pessoas, e quando Deus falar conosco, fale de Jesus para essa pessoa. Nós estamos prontos e falarmos de Jesus para essas pessoas. Esse homem então colocou a missão dele diante de Deus. A direção de Deus não foi a sua própria perspicácia ou sabedoria, mas Deus concedeu sabedoria. Deus concedeu a ele condição de orar, pedindo para que Deus indicasse a pessoa exata. Infelizmente nós encontramos muitas igrejas, muitas vezes nós trocando a oração por alguma técnica específica, especial. Eu não sei se algumas igrejas estão aprendendo a pescar, dando alguma ração especial que fisgam as pessoas, né? Estão deixando de lado a confiança em Deus, estão confiando nelas mesmas, nas suas mensagens mais atraentes, na sua forma de ministério. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos orar pelas pessoas que vão ouvir a mensagem de Deus. Tem uma frase também de Spurgeon que diz que nós não devemos falar de Deus aos homens no poder da persuasão, a menos que falemos dos homens a Deus pelo poder da oração, ou no poder da oração. Nós precisamos orar, precisamos colocar diante de Deus. Para ser um bom pescador, precisamos orar para Deus. Em segundo lugar, um pescador de homens é um humilde servo de Deus. Eu vos farei pescadores, disse Jesus. Aqueles discípulos deveriam seguir Jesus. O servo de Abraão, ele percebeu que a missão em que estava não era propriamente sua, mas ele foi um instrumento escolhido para fazer a vontade de seu Senhor. Em todo o tempo ele diz: meu Senhor. É o refrão que ele repete várias vezes. Não era então o desejo daquele servo ser independente de Abraão ou de seu filho, mas ele sempre dependeu. Ele sabia que ele era um servo, que a vida dele era de representante de alguém. Nós somos servos de Deus. Nós sabemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Isso que nós devemos pensar sempre, em pregar o Evangelho do Senhor. Quando nós servimos, nós não devemos ficar preocupados com a glória própria, né? Mas preocupados em servir mais e mais a Deus. 1 Crônicas 29, 12 e 14 diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Vem de ti, Senhor. Nós somos servos de Deus. No final desse texto diz: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos.
Se nós pararmos para pensar, tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus. Nós apenas devolvemos o que já era do Senhor. Nós não podemos ser mais importantes do que a obra de Deus. Tem uma ilustração que fala a respeito de um funcionário de um museu, que ele tinha como função guiar as pessoas até as obras, responder às perguntas das pessoas e sair do caminho. Então foi dito para ele isso: olha, sua função é essa, guie as pessoas até as obras, responda às suas perguntas e saia do caminho. Eu achei interessante como isso dá para se comparar, né, com nossa função de servo de Deus, que nós devemos levar as pessoas até a palavra, até a igreja, explicar a essas pessoas, depois saia do caminho, não apareça mais do que a obra do Senhor. E conta-se então que este homem no museu começou bem o seu trabalho, mas depois de algum tempo ele ficava muito tempo na frente das obras, e ele começou a falar de si mesmo, agradecer, como se ele fosse autor daquelas obras de arte. Até um dia que o seu superior veio e disse: esse trabalho não é sobre você, não encubra as obras de arte. Repare, irmão, se nós começarmos a focalizar demais em nós mesmos, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa sociedade, nós vamos começar a desperdiçar o tempo precioso de falar sobre a palavra de Deus, de mostrar o poder do Senhor, e vamos começar a falar sobre nós mesmos. Nós não devemos perder de vista então o fato que nós participamos da obra de Deus, mas nós não somos mais importantes que essa obra, né? Participar da obra de Deus não nos dá o direito de pensar que nós somos algo além de sermos simples servos de Deus. Por mais que a gente faça alguma coisa, nós não estamos fazendo nada mais do que devolver o que nós recebemos das mãos de Deus. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Hoje cedo nós falamos uma mensagem que completa bem o que nós estamos falando agora, sobre Lucas 17, quando um servo, ocupado na lavoura, ele trabalha o dia inteiro. Depois ele trabalha, ele ainda serve as mesas, e ele, no final de tudo, a pergunta é colocada no texto lá: o seu senhor deveria agradecer esse servo? E a resposta: não, né? Depois de ter feito tudo, ele deveria dizer: fizemos apenas o que devíamos fazer. Então essa é a nossa obrigação, de ser servos de Deus, fazer as obras de Deus, é o que Deus quer de nós. Como pescadores, então, nós precisamos orar, e agora, como nós falamos, nós precisamos ser servos humildes de Deus. E em terceiro lugar, um pescador de homem tem um objetivo bem definido. Um pescador deve pescar. Não atinge-se um alvo que não se consegue ver, que não se busca. Qual era o objetivo desse servo? Ele estava procurando uma noiva para Isaac. Ele não descansa enquanto não consegue alcançar o seu objetivo. E aí eu pergunto: qual é o objetivo de um pescador de homens? Pescar, pregar o evangelho, e não descansar até que veja esse evangelho pregado, semeado, e veja pessoas sendo salvas. Enquanto isso não acontece, nós não podemos descansar. O texto diz que aquele homem, texto de Gênesis, a partir do versículo 31, diz que aquele homem, ele foi chamado até a casa
de Rebeca, pelo seu irmão Labão. E ele disse: venha comigo, homem abençoado de Deus. Pois ele diz: porque você está aí fora? Já preparei a casa, também o lugar para os camelos. E aí diz: então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Gênesis 24, a partir do 31 até o 33 que eu li agora. Você percebe que aquele homem, ele agora é um convidado de honra, foi chamado de abençoado por Deus, e é oferecido a ele um prato de comida, descanso, e ele diz: eu não vou comer enquanto não disser o que eu vim para dizer. O que ele veio dizer? Ele veio falar sobre a missão dele, que era buscar uma esposa. E ele, no final, ele pergunta: e aí, você aceita, né? Vocês aceitam? Enquanto ele não ouve um sim, ele não descansa. Se a gente comparar, irmãos, com os tempos de hoje, nós devemos também hoje, como servo de Cristo, ter o nosso objetivo em primeiro lugar, à frente do nosso bem-estar, à frente dos nossos negócios. E com certeza aí um grande problema, um grande mal, quando o homem começa a pensar mais em seu alimento do que em fazer a vontade de Deus, ele está deixando de ser esse ministro fiel de Deus, ou seja, esse pescador fiel da palavra de Deus. Nós vemos hoje uma igreja talvez um pouco distraída nisso. Quantos testemunhos, né, que são cobrados, a pessoa cobra para dar um testemunho. Grupos musicais, pastores. Eu já ouvi dizer, já vi você contratar ou você falar com um pregador para vir pregar, e ele diz assim: eu só vou se tiver pelo menos 500 pessoas para assistir. Ou seja, ele não vai falar para uma igreja pequena ou para poucas pessoas. Então você vê pessoas que estão preocupadas, infelizmente, com outras coisas. Mas não só esses grandes, não precisa ser tanto, né? Talvez muitos trocam o serviço de Deus por pequenos confortos e distrações. Deixamos de pregar o evangelho por qualquer outra coisa. Isso também é um grande mal, né? Repare que aquele homem rejeitou pouca coisa, um prato de comida, porque ele tinha como missão, em primeiro lugar, pregar o evangelho. Nós precisamos dar atenção a esse ministério, ao pescar os peixes, a levar as pessoas a Cristo. Eu creio que muitos trabalhadores começam bem na obra do Senhor, mas depois se desviam desse propósito, e aí começam a pensar em si mesmos, a se compararem uns com os outros, né? Acharem-se melhores do que os outros, e assim fogem do objetivo de Deus. Convites de Deus: eu vos farei pescadores de homens. Esse texto que nós lemos no início nos chama a atenção pela disposição daquelas pessoas. Mateus 4, 18 a 22. Jesus convidou a eles, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz: e eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Depois, falando novamente aqui, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E aí a mesma coisa acontece. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse convite, irmãos, é para todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Como nós falamos no início, é um privilégio enorme poder anunciar, poder falar de Jesus. Missionário não é aquele que vai lá distante pregar o evangelho. Missionário somos cada um de nós, no nosso trabalho, na escola, na rua, no supermercado, aonde nós estamos, pregamos o evangelho com a nossa vida, mas também anunciamos o evangelho, encontrando alguém e falando de Jesus para essa pessoa. Que possamos ser, irmãos, esses pescadores de homens. Jesus chamou pescadores de peixes vivos que se tornariam peixes mortos, para se tornarem pescadores de homens mortos que se tornariam pessoas vivas. Para se tornar pescadores de homens, sempre nós precisamos deixar alguma coisa. Aqueles homens deixaram as redes. O que será que nós precisamos deixar de lado para servir, para pregar o evangelho? O que nos impede? O que nos atrapalha? Não estou dizendo que a gente tem que deixar o emprego, deixar a vida, deixar a esposa. Não é isso. Mas algumas pequenas coisas no nosso dia a dia nós podemos deixar para servir mais a Deus. Todos que estão aqui hoje deixaram alguma coisa para estar aqui hoje na casa do Senhor. E assim nós precisamos mais e mais deixar algumas coisas para servir. E essa disposição precisa ser como a disposição desses homens, imediatamente, no mesmo instante. À medida em que nós somos convidados, vinde a mim, eu vos farei pescadores. À medida em que nós somos convidados, nós devemos deixar as outras coisas para servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, a entender os convites de Deus, os mais importantes e maravilhosos convites que nós podemos receber, que nós podemos ter.